Nesse vídeo falaremos sobre o conceito teológico da imensidão de Deus. Sabe aquela sensação de se sentir minúsculo quando a gente olha para um céu cheio de estrelas? Ou para a imensidão do oceano? Pois é, esse sentimento, que é universal, é um ótimo ponto de partida para o que a gente vai conversar hoje. Bom, como é que a teologia explica essa sensação de vastidão? Ela usa um termo bem específico, imensidão. E esse é um atributo que, segundo os teólogos, pertence só a Deus e, vamos combinar, desafia um bocado a nossa compreensão das coisas. Então, vamos lá. O ponto principal é o seguinte: imensidão não quer dizer só que Deus é muito, muito grande. Significa que ele está totalmente fora das regras do espaço como a gente conhece. E o que é mais doido, ao mesmo tempo ele preenche cada milímetro desse espaço com todo o seu ser. E o interessante é que essa definição tem, digamos, dois lados. Um lado negativo, que diz o que Deus não é, ele não está contido, não tem fronteiras, e o lado positivo, que nos diz o que ele é, totalmente presente em todos os lugares, o tempo todo. Uma coisa completa a outra, percebe? E aqui vem um esclarecimento que é fundamental. Não é como se um pedaço de Deus estivesse aqui e outro pedaço lá em outra galáxia. A doutrina da imensidão afirma que a totalidade de Deus, o ser dele por inteiro, está presente em cada ponto do universo. Vale a pena parar um segundinho para pensar nisso. Para a gente conseguir entender melhor essa presença que é tão única, a teologia nos ajuda fazendo uma comparação com outras formas de existência que a gente já conhece. Vamos ver como isso funciona? Essa é a grande pergunta, né? Como é que algo pode ser ilimitado e, ao mesmo tempo, estar totalmente presente em todos os lugares que são limitados? A resposta, ou pelo menos um caminho para ela, está em diferenciar os modos de presença. Olha só, a teologia clássica nos dá 3 categorias para pensar nisso. A nossa presença, a de seres com corpo, é a circunscritiva, ou seja, a gente ocupa um espaço definido. Eu estou aqui, não ali. Simples. Já os espíritos finitos, como anjos, teriam uma presença definitiva. Eles estariam em um lugar de cada vez, só que sem um corpo físico. Mas a presença de Deus, essa é descrita como repletiva. Ele preenche tudo, por dentro e por fora, sem ser contido por nada. É uma categoria que existe só para ele. É tão importante saber o que a imensidão é, quanto entender o que ela não é. Sabe, existem uns conceitos parecidos por aí que podem gerar uma baita confusão. Então vamos deixar tudo bem claro. Muita gente usa imensidão e onipresença como se fossem a mesma coisa, mas tem uma diferença sutil. A imensidão fala sobre a natureza infinita de Deus em si mesmo. Pensa assim, ele seria imenso mesmo que o universo não existisse. Já a onipresença fala sobre como essa natureza imensa se relaciona com a criação, sobre como ele está ativamente presente em todos os lugares. E seguindo essa mesma lógica, a imensidão é a infinitude de Deus aplicada ao espaço. A eternidade é a infinitude dele aplicada ao tempo. E a grandeza? Bem, a grandeza é um termo mais geral, que engloba a perfeição absoluta dele. Fica claro como cada conceito tem seu próprio foco, né? Um erro muito comum é o panteísmo, aquela ideia de que tudo é Deus, que o universo e Deus são a mesma coisa. A imensidão corrige isso. Ela diz que Deus preenche o universo sim, mas ele é distinto e infinitamente maior que a sua criação. O Criador não se confunde com a criatura. No outro extremo, a gente tem o deísmo. Aquela ideia de um Deus distante, sabe? Como um relojoeiro que deu corda no universo e depois foi embora. A imensidão afirma exatamente o contrário. Deus está aqui, intimamente presente, sustentando cada átomo de perto. Ok, tudo isso é a parte teológica, a teoria. Mas e daí? Por que isso importa na vida real? Como é que um conceito tão abstrato pode ter algum impacto no nosso dia a dia? É isso que a gente vai ver agora. Parar para pensar num Deus imenso traz umas implicações bem práticas. Significa que ele é maior que qualquer problema que a gente possa enfrentar, que a sua capacidade de perdoar não tem fim, que ele nunca está longe ou fora de alcance. E por fim, que a simples consciência dessa vastidão toda já pode nos levar a um sentimento de admiração e adoração. Essa analogia é muito poderosa. A imensidão, nesse caso, não significa distância. A ideia é que o ser mais vasto que existe se inclina, quase como se ficasse pequeno para poder ter um relacionamento pessoal com a gente. Um Deus infinito que se ajoelha. E essa imagem final coloca tudo em perspectiva. Todas as nossas grandes estruturas de poder, nossas preocupações, tudo aquilo que parece gigante para nós,
Para o Deus imenso, é como uma única gota d'água caindo de um balde. Isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se esse ser de uma vastidão que a gente nem consegue compreender se importa com os detalhes de vidas tão pequenas como as nossas, será que isso não redefine o nosso valor e o nosso propósito em tudo isso? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!